Hora do Fato, com Edilene Lopes. Edilene Lopes, como a possível saída do senador Rodrigo Pacheco do cenário político afeta o tabuleiro aqui em Minas Gerais e também no Brasil? Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. No cenário regional afeta porque o presidente Lula perde sua peça mais valiosa para disputar as eleições de 2026. O petista vinha há meses dizendo que Rodrigo Pacheco era o melhor nome para concorrer às eleições no ano que vem. E quando Pacheco diz que não vai continuar na vida pública, essa possibilidade para Lula desaparece. E o Partido dos Trabalhadores tem que investir em um plano B para ter uma candidatura competitiva em Minas Gerais. No plano nacional é porque, ao não escolher Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula compra uma briga com Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso Nacional, que era o principal cabo eleitoral e incentivador de Rodrigo Pacheco, fez uma campanha junto ao presidente Lula e ao Supremo Tribunal Federal e chegou a alertar o petista de que o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, não seria bem aceito no Senado e poderia, inclusive, ser reprovado na Comissão de Constituição e Justiça ou no próprio plenário da casa. E para Lula, Davi Alcolumbre também é uma peça fundamental, já que o Congresso Nacional, para o Palácio do Planalto, precisa aprovar pautas que sejam prioritárias para o presidente Lula. Então, nesta dupla ação, o presidente Lula acaba se complicando, porque não tem um candidato competitivo em Minas Gerais e também pode não ter mais o apoio que tinha do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Então, nesse aspecto, há um prejuízo de um palanque regional que Lula não terá mais ou terá que construir uma nova possibilidade e também pode ter uma dificuldade no parlamento para aprovar suas pautas prioritárias. Muitos dizem, ontem eu conversei com diversos parlamentares aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, que há um sentimento de que Lula teria sido ingrato com Rodrigo Pacheco, já que ele foi uma peça também fundamental na defesa da democracia, na avaliação desses parlamentares, pares e até correligionários de Rodrigo Pacheco, que afirmam que em diversas situações Pacheco saiu em defesa da democracia, ao não levar adiante o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, ao defender as urnas eletrônicas, ao levar adiante a PEC da transição que garantiu ao governo federal o orçamento e também fazer isso com a reforma tributária, ou seja, em vários momentos Rodrigo Pacheco teria agido de forma que o presidente Lula deveria ter sido grato com ele e o escolhido para o Supremo Tribunal Federal, que era a vontade de Rodrigo Pacheco, segundo seus pares. Agora, vamos lembrar também que em toda relação há sinais, e nessa havia um sinal claro. Ao ficar levantando o nome de Rodrigo Pacheco como uma possibilidade para o governo de Minas, claramente o presidente Lula retirava da possibilidade para o Supremo Tribunal Federal. Nunca foi o preferido do presidente Lula, mas era o preferido de Davi Alcolumbre, uma pessoa com muita influência entre os parlamentares. Então, nesse cabo de guerra, o presidente Lula acabou fazendo sua escolha e agora deve sofrer as consequências disso, Kátia e Eustáquio. Edilene, mudando de assunto, o presidente Lula deve voltar hoje a Belém para destravar negociações da COP30? Sim, Eustáquio, nós adiantamos essa informação na segunda-feira passada, quando foi aberta a COP30 em Belém, nós estávamos lá. O presidente Lula participou na semana anterior, lá em Belém também, da cúpula dos líderes, quando os chefes de Estado decidiram as diretrizes do que seria debatido nesta COP realizada aqui no Brasil. Na segunda-feira fez a abertura da Conferência do Clima e, sem dar entrevista coletiva, saiu de Belém do Pará, o que não é muito comum sobre a participação de Lula em eventos internacionais, muito menos em eventos realizados na casa dele, que é aqui no Brasil. Como o Brasil já sediou nessa gestão do petista, o G20, o BRICS, o Mercosul, sempre há uma entrevista coletiva de balanço. Então, era óbvio que o presidente Lula voltaria a Belém do Pará. E eu fiz essa apuração junto a interlocutores do próprio presidente no Palácio do Planalto e havia duas possibilidades de retorno, mais ao fim da COP ou então no último domingo, quando foi fechada a Cúpula dos Povos e havia uma expectativa de que Lula participasse do encerramento desse evento paralelo como uma forma de dar o recado de que estava ouvindo as entidades, movimentos sociais que realizaram a Cúpula dos Povos. Lula não voltou no domingo, mas nesta semana algumas negociações estão travadas, como por exemplo com o bloco da União Europeia, da União Africana. Então são grupos que estão em negociação, diplomatas que ficam negociando, mas em algum momento a presença do líder, do chefe de Estado e principalmente do anfitrião pode ser uma presença fundamental. Então Lula resolveu ir a Belém do Pará, conforme eu apurei, essa é uma apuração da Itatiaia. Lula está indo neste momento, nós já dissemos
divulgamos isso em toda a imprensa, isso está na agenda do Lula, mas há uma informação extraoficial de que Lula volta ainda hoje para Brasília e que ele tinha uma reunião com CEOs, com presidentes de grandes empresas, que para as pessoas em casa entenderem, os grandes industriais, os presidentes das empresas de mineração, de energia e de vários setores, quase todos estão presentes durante a COP em Belém do Pará, discutindo soluções para o clima. E Lula teria uma reunião com esses CEOs, só que essa reunião parece que foi retirada da agenda do presidente Lula e os empresários esperavam que ela acontecesse. Tanto que na segunda-feira a reunião foi com Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Então essa agenda de Lula extraoficial teria sido retirada e vai ter uma repercussão por isso. Enquanto isso, Lula segue para Belém do Pará, onde chega às 11h20 da manhã, passa o dia, mas deve retornar ainda hoje para Brasília, Eustáquio e Kátia. Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato, 8h26. A seguir, operação reforça o policiamento nas estradas no feriado do Dia da Consciência Negra.